Eu tenho certeza que quando você era criança, seus pais te falaram para você estudar, né? Eles olharam seu boletim da escola, eles te incentivavam a estudar, eles te falavam para você fazer uma faculdade. Na escola, do mesmo jeito, da mesma forma, seus professores falavam assim, de forma superficial que você precisava estudar, né? Aquela famosa frase que o professor sempre fala, né? Eu não preciso disso aqui não. Se você não quiser prestar atenção, o problema é seu. Você que vai se ferrar depois, né? Meu salário vai cair na conta todo mês certinho. Eu sempre ouvi isso de professor. Meu salário vai cair lá certinho. Se você não quiser prestar atenção na aula, o problema é seu, né? É você que vai prestar vestibular. É você que vai concorrer a uma vaga de vestibular, depois você vai concorrer a uma vaga de emprego, você que vai pro mercado de trabalho e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, você sempre ouviu. Você ouviu sobre concurso público, você ouviu sobre quais as faculdades davam mais dinheiro antigamente, né? Que era medicina, direito, engenharia civil. Esse tipo de coisa é padrão. Assim, todo mundo já ouviu na vida. Só que você não ouviu, eu tenho certeza que você não ouviu que isso é só uma parte do processo. Isso é só um pedaço de tudo que a gente deveria construir para ter sucesso na vida, para se dar bem, para ter as coisas que a gente precisa ter, para não passar necessidade, para não viver uma vida de merda, para poder comprar as coisas que a gente gosta, que a gente quer comprar, viver uma vida de qualidade, de conforto, né? Ninguém te disse que isso é só um pedaço. Eles preferiram usar isso como se fosse o importante da história e acabou. Você não precisa de pensar em mais nada, né? Você não precisa pensar que isso tudo é muito concorrido, que a maioria não vai conseguir, que você vai servir de mão de obra barata, né, em subemprego, em chão de fábrica, em supermercado, em farmácia, em loja de shopping, né, que a grande maioria vai viver essa vidazinha medíocre. Não te falaram que se você fizer um financiamento de uma casa, de um carro, é uma despesa muito grande, muito complicada, negócio de décadas pagando, que se você for um trabalhador comum que ganha um salário mínimo e você casar e pôr filho no mundo, é game over pra você. Ninguém te falou isso, ninguém te conta isso, porque é game over, é fim de jogo, tá em subemprego, você tem um saláriozinho comum de R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 2.200, é game over. É assim, é fim da linha. Não tem meio termo nessa história. Não é que você vai conseguir, aos trancos e barrancos, sobreviver e tá tudo certo. Não. Acabou pra você. Acabou pra você. Você vai se lascar inteiro, você vai se ferrar inteiro. Eles nem te contaram. E pra mim, isso faz tudo parte dessa roda dos ratos. Tudo faz parte desse sistema que a gente conhece. Porque não é uma coisa só, não é simplesmente estudar. Não é simplesmente estudar. Não é simplesmente se qualificar. Tornaram isso, as gerações passadas, tornaram isso. Aliás, eles não tornaram, eles quiseram que você acreditasse que isso é definitivo. Como se fosse uma matemática. Estudou, se qualificou, entrou, concorreu ali a essas vagas de faculdade, de concurso público, as vagas de emprego, que você vai entrar no mercado de trabalho e vai ser uma coisa certa, uma coisa certeira. E não é certeiro, não é garantia de nada, não há a menor estabilidade em nada disso, não há. Cara, até muita gente fala de
de concurso público, eu dei uma leve pesquisada sobre isso. E, cara, até a estabilidade de concurso, até essa estabilidade, ela pode acabar de uma hora para outra. Ela pode sumir. Entendeu? Ela existe, hoje ela existe. Mas ela pode. Nada impede que uma crise econômica tire a estabilidade de um concurso. Nada impede, tá? Já aconteceu em países isso, deles tirarem essa estabilidade de um concursado. Então esse eu tô dando um dos exemplos de como essa alienação, como as coisas funcionam, tudo certo para dar errado, né? Tudo completamente certo para dar errado para 80%, para 90% da população, de quem acredita que as coisas vão funcionar dessa forma, que é só você estudar, é só você se qualificar e as coisas vão dar certo para você. E não tem ninguém te falou, nem pai, nem professor, nem tios, as pessoas mais velhas, ninguém te falou que, olha, se você, além de não se qualificar, se a sua escolha for o subemprego, for esses empregos comuns da CLT, e você inventar de criar dívida, de construir uma família nessa situação, de fazer financiamento de casa, de carro, de entrar num vício, né? Vício em... Porque muita gente não percebe a carteira de cigarro que compra por dia, a caixa de cerveja que compra, a garrafa de uísque, e que o dinheiro vai embora e que a pessoa poderia ter uma educação financeira de guardar, juntar esse dinheiro, investir, e nada disso é falado, né? E nada disso é calculado. É muito comum as gerações passadas, tá sempre com cigarro na boca, né? Sempre com ele lá, quem que não cresceu vendo os pais, os tios, os avós lá, com o derby na boca, com Hollywood, essas porra aí, né? Fumando essas porcaria toda. E quanto que é uma carteira de cigarro, né? A pessoa fuma um por dia, e 100 anos já é uma fortuna. Agora você ouve história de gente que fuma 2, 3 por dia. Então vícios, balada, em festa, em coisas que são atrativas justamente pro pobre. Tem esse grande detalhe. Coisas que são atrativas justamente para quem não deveria ser, que é quem não tem dinheiro para consumir esse tipo de coisa, né? Festinha, balada, esses vícios de cigarro, de bebida, tudo isso. Então ninguém te conta a realidade da vida, ninguém te conta o que é realmente. Então, se eu tivesse um filho, que é coisa que eu não tenho e não pretendo ter, mas eu tenho a consciência que não ia adiantar de nada eu só ficar falando pra ele assim, estuda. Não. Pegar na mão da criança e explicar o porquê. O porquê que ela precisa estudar. E mostrar pra ela todo esse resto que eu tô falando aqui, ó. Você precisa se qualificar, você precisa de conhecimento. Não falar só em estudo. Porque falar em estudo fica um negócio vago. Tem que ser mais amplo. Então, assim, conhecimento, no geral. Você ter conhecimento sobre a vida que vai te fortalecer. Que vai te tornar um cidadão melhor, que vai te... Até como cidadão mesmo, até te transformar numa pessoa íntegra, honesta. E que essas habilidades, elas vão te fazer ganhar dinheiro também. Mas paralelo a isso, você tem que saber que tipos de despesas que você atrai, você tem que saber qual é esse tipo de despesa você está atraindo, se você pode atrair esse tipo de despesa, se você pode encarar um financiamento de 30 anos, entendeu? Para correr das festinhas, das baladas, da ostentação, de ficar usando coisa de marca sem precisar.
que existe produtos que têm qualidade e que são baratos, né? Existe roupa, existe sapato de qualidade e que não custam R$ 500, que não custam R$ 1.000. Existe tênis bom que não custa R$ 3.000. Então, mostrar a realidade da vida. Mostrar o que tem de valor nas coisas, né? O que realmente é valioso naquilo que você consome e que valor e preço são coisas diferentes, né? Tudo na vida, você tem alternativas. Só que a alienação ela é muito grande, né? A alienação é muito grande. E é desde pequeno. Você tá na escola lá, você vê o seu amiguinho lá com tênis de marca, você já automaticamente você já quer. Não é nem que você quer de verdade, é um gatilho que te colocaram ali, é um gatilho. Às vezes você tá ali com o seu tênis confortávelzinho, que você gostou. Eu lembro de quando eu era jovem, eu ter tênis confortáveis e nunca ter tido tênis de marca. E gostar, e achar bom, sem precisar querer ter o melhor só porque o outro tem. E isso não significa não querer ter uma coisa boa, e sim viver com o que você pode, com o que você tem em mãos, com a sua realidade, viver com os pés no chão, sem querer ostentar, sem querer aparecer para os outros, simplesmente viver uma vida que está ao seu alcance, entendeu? Uma vida que está ao seu alcance. Então você fala, você que tem filhos, você conta essas coisas pro seu filho? Ou você simplesmente pega o boletim dele e fala, a nota tá ruim, tem que melhorar a nota. E não fala, você não conta nem por que seu filho tem que melhorar a nota dele. Você não conta qual o objetivo final. O objetivo final dessa importância dele estudar, dessa importância do porquê ele tá passando horas dentro de uma escola. Ou você só joga ele lá e manda o menino estudar e não explica nada sobre a vida, nada sobre os valores, do porquê ele tem aquela rotina, do porquê ele precisa estudar aquelas coisas que ele nem quer estudar, que ele não gosta de estudar aquilo, que ele não vê sentido naquilo. Então, isso daí eu vejo como um dos maiores problemas. Assim, nossa, é tanta coisa na vida que evoluiu, né, de tecnologia, de tudo mais. O ensino não evolui, as tradições continuam aí, né? Claro, né, se a tradição é claro que é um negócio que continua. Mas é justamente por isso que eu não gosto, né? É muito tradicionalismo. E eu nem digo conservadorismo. Eu digo tradicionalismo mesmo, assim. Algumas coisas que as pessoas transformam em tradição e elas não sabem nem o porquê que está acontecendo. Elas não sabem o porquê, elas não sabem dizer, elas não sabem explicar. E é justamente por isso que interna uma criança ou adolescente dentro de uma escola e não sabe explicar o porquê que ele está lá dentro. Não sabe. Não explica porque não sabe. Entendeu? Não sabe dizer porquê. Conta só esse pedacinho da história que é o mercado de trabalho, que é o mundo corporativo, que é ganhar dinheiro. Mas isso é um pedaço da história. Você ganhar o dinheiro, ele é um pedaço da história. Você gastar o dinheiro, ele é outro pedaço da história. A pessoa que está do seu lado, ele é mais um pedaço da história. A pessoa que você se casa, que você bota dentro da sua casa, é outro pedaço da história. A pessoa que você bota nesse mundo aqui, que é o filho, é outro pedaço da história. Os amigos que você tem é outro pedaço da história. O porquê você consome as coisas que você consome é outro pedaço da história. Só que a história ela não é contada. Isso é que eu acho impressionante. A história ela não é contada como ela realmente é. A realidade dos fatos, eles não são contados para as gerações que vão vindo. E elas vão vindo, elas vão se frustrando, elas vão seguindo na roda dos ratos
Elas vão vivendo vidas miseráveis sem saber o porquê, sem ter tido uma explicação do porquê, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Simplesmente porque as pessoas são assim, elas são alienadas.